Fala galera, tudo bom? Eu sou Ulisses Dias, estamos de volta aí para mais uma jornada de, de investimentos. E o nome dessa jornada eu vou chamar de Small versus Big, mas a origem desse estudo ele vem de dois acadêmicos aí com muito prestígio, que é o Kenneth French e o Eugene Fama. Então, estou botando aqui para vocês verem no famoso Wikipedia o que esses caras fizeram. Eles fizeram aí um processo de um modelinho chamado Fama French Three Factor Model, que tem origens lá no CAPM, que é um dos modelos que a gente já explicou aqui lá atrás, no começo do canal, onde a partir lá do Harry Markowitz teve uma revolução nas finanças lideradas aí pela economia da Universidade de Chicago. E a partir disso aí do CAPM, que é um modelo baseado na premissa aí do mercado perfeito, onde ninguém pode ganhar do mercado durante longos períodos de tempo, porque automaticamente vai ser ajustado aí. Eles defendem isso aqui, ó. O modelo formal de avaliação de ativos é conhecido pelo CAPM e usa unicamente uma variável para descrever os retornos do portfólio de ações em relação ao mercado como um todo. Pelo contrário, o Fama French usa três variáveis e essas variáveis mostram que duas classes de ações tendem a ter melhores retornos do que o mercado como um todo. E essas ações são as small caps, ou seja, as ações com baixa valor de mercado, e as ações com alta relação book to market, que é o que? É o famoso preço sobre VPA lá, que a gente fez lá no Investidor Inteligente. Então, ele defende que além do CAPM, que a gente está vendo aqui, ó, renda fixa mais o beta vezes o retorno do mercado menos a renda fixa mais o beta dessa variável, que é o small versus big, small minus big, mais o beta, que vai falar o VPA high menos low, mais um alfa aí de retorno, tá ligado? Esse modelo tende a dar mais explicações do que o CAPM. E a gente vai ver isso agora aqui no mesmo modelo que a gente sempre trabalhou. Eu vou continuar usando aí os dados de do dia 4 de maio de 2018. Essas foram as fontes de dados, iguaizinhas aí a gente tirou para fazer a fórmula do investidor defensivo. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho a liquidez dos anos que a gente vai trabalhar, que a gente sempre trabalhou, né? Dívida líquida, patrimônio líquido, lucro por ação, valor patrimonial por ação, cotação, dividendo, yield. E aí eu adicionei algumas, só para lembrar aqui quem não viu, todos esses valores aqui contábeis, eles são de balanços de setembro desse ano, para que eu tenha todas as informações disponíveis no dia 4 de maio e mostrar também que informação não gera valor no mercado, tá? Mas voltando aqui, e me desculpa aí pelo meu resfriado, ficar fungando aqui, eu sei que é chato pra caramba. Botei aqui o valor de mercado, o beta desses anos. E o que é o beta? O beta é a intensidade da direção de que um ativo se move. É diferente da correlação. Porque eu posso ter uma correlação de 100% entre um ativo A e o ativo B,
enquanto o ativo A sobe 100% e o ativo B sobe 0,5%. Mas como eles estão indo na mesma direção, elas têm uma correlação alta. Mas o beta é a intensidade. Ou seja, se a ação sobe 20% enquanto o mercado sobe 10%, tem um beta de 2 em relação ao mercado, que por definição tem um beta de 1. O Ibovespa, o BOVA11, tem o beta 1 em relação ao Ibovespa. Não quer dizer que o Ibovespa tem um beta igual a 1 em relação ao S&P 500, por exemplo. Na verdade, o beta do Ibovespa em relação ao S&P é um pouco mais alto. Por quê? Porque tem um pouco mais de volatilidade. E aqui, depois, a gente vai para o Sharpe Index, que também é uma fórmula derivada aí do mercado eficiente da Universidade de Chicago, lá todas aquelas ideias que a gente já escutou. Só que aqui ele faz que tipo de pergunta que ele faz? Ele faz assim: o retorno da carteira menos o retorno da renda fixa teve o que você ganhou por assumir risco, não é? E você vai dividir isso pelo desvio padrão dessa amostra, tudo na mesma base de tempo. O que quer dizer isso? Se eu estou fazendo o meu retorno mensal, eu vou ter que pegar o retorno da carteira mensal menos o retorno da renda fixa mensal, vou ver o saldo disso, sobre o desvio padrão mensal. Então eu não posso confundir, tirar os dados anuais e fazer o Sharpe mensal, com a volatilidade mensal. Não vai funcionar. Eu tenho que equalizar essas coisas na mesma escala, entendeu? Mais pra frente a gente vai ver mais detalhes sobre isso, tá, galera? Então, eu vou tentar fazer puramente esse estudo com relação a o ano de 2000. Eu vou tentar fazer o mínimo de filtros possíveis e não vou fazer nenhum filtro de anos consecutivos de lucro. Vou fazer não vou fazer filtros de endividamento. Vou fazer somente filtros de liquidez. Por quê? Porque é o que a gente precisa para operacionalizar aqui a nossa estratégia, né? Então a gente vai fazer bem devagarinho aqui no começo da nossa estratégia. Vamos ver aí os dados que a gente vai pegar. Então a gente vai pegar lá aqueles dados de sempre que a gente começa, que é nome da empresa, a classe da ação, caso a gente precise ver lá algum dado, setor economática, que são 21 setores que a economática distribui as empresas. E agora a gente vai pegar a liquidez. Então a gente vai pegar a liquidez lá aqui do ano 2000, tá? Que a gente vai fazer primeiramente do ano 2000. Vamos pegar nada de endividamento, não vamos pegar nada de lucro por ação. Vamos pegar valor patrimonial? Vamos sim. Por quê? Porque a gente não vai fazer lá o modelo de dois fatores. Um é o tamanho e o outro é o valor, preço sobre valor patrimonial. Então a gente precisa do valor patrimonial aqui. Como a gente pegou o valor patrimonial de 99, a gente vai pegar a cotação de 2000. Por quê? Porque no terceiro trimestre de 99, a gente não poderia pegar a cotação de 99. Por quê? Porque foi antes. Então a gente vai pegar a partir daqui. O que mais que a gente vai pegar? A gente vai lá e vai pegar a amostra do tamanho das empresas. Inserir aqui. E vamos botar o retorno aqui. Eu espero que essa fórmula aqui seja uma fórmula rápida de execução, que vai fazer que os vídeos sejam de menor duração. E é isso. Vamos pra cima deles, tá? Então a gente vai excluir as empresas
com menos de 800 mil reais de liquidez diária. Só para falar aqui um detalhe dessa estratégia, quando o Kenneth French e o Eugene Fama fizeram esse teste aqui, eles estavam mostrando como essas duas variáveis explicam o retorno das carteiras em relação ao índice. Aqui a gente só vai fazer uma comparação breve se agregou valor ou não, se valorizou mais ou menos que o índice, tá? Vai ser isso. A gente vai tirar aqui a TIM, por quê? Porque aqui nesse ano não tinha cotações, então a gente não faria uma carteira com isso, tá? Essas duas empresas que por enquanto não tem cotações, a White Martins é uma, então a gente vai procurar a White Martins aqui. Eu vou procurar as cotações. Então a última cotação dela foi a 1,31. E a outra empresa que não teve dados foi a CRT Ciarg Telec. CRT zero vírgula zero um 505. Provavelmente isso aqui não vai fazer muita diferença no nosso estudo, mas vamos ver aí o que a gente consegue fazer de retorno aí a partir disso, tá? Então a gente precisa agora achar a relação price VPA, que seria isso aqui. E a própria relação de tamanho do mercado aí. Então a gente vai acabar por nomear as empresas aí com maior valor de mercado de uma maneira decrescente, que nem a gente fazia lá. Eu vou tirar também, foi bom aparecer isso aqui logo no vídeo, eu vou tirar as empresas com valor patrimonial negativo para evitar distorções aí no nosso estudo. A gente já viu aí que o Ibovespa deu um resultado de 0,82% esse ano. Então vamos numerar aqui. E vamos fazer o estudo com 10 papéis só, tá, galera? E agora o ranking. Aí agora a gente põe aqui em ordem alfabética, em ordem crescente, esse ranking. Agora eu estou em dúvida se eu faço isso com 10 ou 15 ações. Eu acho que como a gente está excluindo muito menos ações agora, eu acho que a gente pode fazer um portfólio com 10, um com 15 e o da média total. Aí acaba aí com a minha dúvida aqui, tá? Então,
que a gente faz? Se tiver controlado e controlador, eu vou excluir e vou completar 10 e 15 também, tá, galera? Só para vocês ficarem aí cientes de qual vai ser a metodologia que a gente vai usar. Então, eu vou botar aqui média 10, média 15, média total. Estão conseguindo ver tudo aí, os dados? Então, vamos começar aqui com a nossa média dos 10 melhores papéis nessa configuração. De onde é que vem a lógica dessa metodologia? As empresas grandes não podem multiplicar por 10 na mesma proporção que as empresas pequenas. Uma empresa de que nem a Petrobras aí. Aqui no caso aqui, a Telefônica Brasil. Não, a Petrobras. Valia 44 bilhões de reais lá no ano 2000. Para ela multiplicar por 10, é outro esquema, é outra situação em relação aqui a Bombril, que tinha 395 milhões de patrimônio de valor de mercado, e para multiplicar por 10 vira 3 bilhões. Entendeu? Outra coisa também que essa teoria ela tenta mostrar em relação ao preço, valor patrimonial, é justamente que a alavancagem operacional dessas empresas faz com que em anos de crise elas tenham uma volatilidade entre lucro e prejuízo, e quando a economia se recupera, você dá um salto aí de lucro líquido que estava escondido nessa alavancagem operacional e faz com que esses retornos sejam extremamente agressivos. É basicamente isso. Outra coisa também que corrobora esse indicador dá mais retorno, o que eu não concordo pessoalmente, mas é o que eles defendem, é o fato de que as empresas que têm uma alta relação preço-valor patrimonial é porque, na verdade, elas têm uma vantagem competitiva e que alguma hora essa vantagem competitiva vai ser superada e essa empresa que estava lá numa, teoricamente, bolha ou um patamar muito alto de avaliação volta ao chão, e essas empresas que já têm uma relação preço-valor patrimonial baixa, elas não têm esse downside aí, né? Então, vamos fazer aqui só o filtro de controlado e controladora para que a gente exclua aqui e termine a carteira, tá? Ficou aí Transmissão Paulista, Unipar, Celeste, CRT, GR Telecom, Inepar, Siderúrgica Tubarão, Bombril, Gerdau Metalúrgica, American Inox Brasil, Braskem, Uzi Minas, Companhia Siderúrgica Nacional, CEMIG, Petrobras Distribuidora e Light. Eu não vejo aí nenhuma sobreposição de risco, o que não impede que haja, já que eu não conheço a fundo aí os fundamentos dessas empresas nessa época. Então poderia aí ter algum cruzamento acionário que eu não conheço, mas é isso. É o que a gente tem aí para hoje, né? Então, a média dos 10 papéis mais bem posicionados foi em 3,91, dos 15 melhores posicionados, 11,29, enquanto a média total aí da seleção foi de 15,35%. Esse foi o ano 2000, dessa estratégia Small versus Big, que está aí medindo principalmente o retorno das maiores empresas versus as menores. E
Só para botar aqui mais uma pitadinha de sal nessa curiosidade, vamos ver o tamanho médio das empresas. O tamanho médio das empresas aí, em 40 empresas, foi de 5 bilhões 625 milhões de reais. Então, vamos pegar aí o primeiro, vamos dividir aí em 5 carteiras de 8 papéis. Então, vou fazer os 8 menores e os 8 maiores. Os 8 menores papéis tiveram uma variação média de 0,9% nesse ano, de 2000 a 2001, enquanto os 8 maiores tiveram um desempenho aí de 6,14%. Então aí os maiores tiveram, os papéis com maior capitalização tiveram um retorno superior aos de menor capitalização. E eu espero que, conforme a gente vai fazendo essa série, essa jornada, nos anos que o Ibovespa cair ou tiver um resultado fraco, as empresas, as large caps, vão ter um desempenho melhor que as small caps, mas nos anos que o Ibovespa tiver um retorno positivo, agressivo, ou seja, lá no ano de 2006, no ano de 2009, no ano de 2016, eu espero que as empresas pequenas deem um retorno maior, justamente porque elas vão compensar o maior risco que elas oferecem aos acionistas, né? Então, vale lembrar que eu não vou ficar falando aqui de autorresponsabilidade, paciência, disciplina e consistência para esse método, porque eu não sei se isso aqui vai dar um resultado bom, se vai dar um resultado bonito. Então, tu vai ter disciplina, paciência e consistência no quê? Aqui a gente só está fazendo aqui um exercício de curiosidade teórica, tá? Esse é o meu canal, eu sou Ulisses Dias. Vamos aí desvendar quais são as falácias do mercado, quais filosofias são vencedoras, quais não são vencedoras e por quê. Esse é o canal para discutir isso. E fico por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo, galera.